MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e até no mundo. Um crime brutal chocou a localidade de Mariscal, no bairro Armação, em Penha. Parentes de Elita Kratz, de 67 anos, e Márcia Andréia Zeferino, de 46, estranharam que elas não haviam saído de casa durante o dia de ontem. Ao entrar na residência, se depararam com o pior. Mãe e filha haviam sido assassinadas. A polícia trabalha com a suspeita de latrocínio, roubo seguido de morte. Mas, a princípio, nada de valor foi levado. As vítimas teriam sido mortas com golpes de espetos usados para fazer churrasco entre a noite de terça-feira e a manhã de ontem. Vizinhos contaram que na noite do crime havia tido um churrasco na casa e que um carro de cor vermelha passou diversas vezes pela rua, que é sem saída. De acordo com familiares, Elita e Márcia moravam há pouco tempo no local. Até agora, nenhum suspeito foi preso. Já em Florianópolis, um casal foi encontrado morto em uma casa no Morro do 25, ontem à tarde. Michele Prokopenko, de 33 anos, e Antônio Varela da Silva, de 52, eram naturais de Curitiba e moravam no local há um ano. Eles foram mortos com tiros nas costas e na cabeça. Momentos depois do crime, a Guarda Municipal prendeu o suspeito, que estava com uma arma suja de sangue. A polícia desconfia que a motivação do crime foi passional. O suspeito tem 39 anos e já tinha passagens por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para a central de triagem do bairro Estreito. A Grécia viveu nesta quarta-feira uma greve geral em protesto contra as medidas de austeridade impostas pelos credores internacionais que atualmente examinam as contas do país. Os serviços públicos foram paralisados e ficaram comprometidos por conta dessa paralisação. Uma quarta-feira de mobilização na Grécia. Mesmo debaixo de chuva, as ruas de Atenas foram tomadas por milhares de pessoas que protestaram contra as medidas de austeridade impostas pelo governo grego para atender às exigências dos credores internacionais. A paralisação convocada pelos sindicatos do setor privado e público afeta principalmente o transporte marítimo de passageiros entre o continente e as ilhas. O serviço de transporte rodoviário e alguns pontos turísticos da capital ficaram comprometidos por conta das manifestações. O trânsito no centro de Atenas teve de ser fechado. Funcionários de hospitais também aderiram ao movimento, o que prejudicou o atendimento médico no sistema público de saúde. Esta semana, representantes da União Europeia, Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional estão no país para uma auditoria nas contas do governo. Só depois disso é que deve ser desbloqueada uma nova parcela de 1 bilhão de euros de ajuda à Grécia. O país está altamente endividado e precisa deste aporte de recursos para financiar os gastos. E um foguete russo decolou nesta quinta-feira do Cazaquistão, com 3 astronautas a bordo e a tocha dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, que pela primeira vez na história faz uma escala no espaço. Pela primeira vez na história, uma tocha olímpica faz uma escala no espaço. Nesta quinta-feira, um foguete russo decolou do Cazaquistão com 3 astronautas a bordo e a tocha dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, que vão ser realizados no ano que vem. Um russo, um americano e um japonês foram os astronautas responsáveis pela missão com destino à Estação Espacial Internacional, em uma nave com os símbolos dos Jogos e os 5 anéis olímpicos. Os 3 integrantes da tripulação vão se unir a outros 6 astronautas, já instalados na estação. Um deles deve fazer uma caminhada espacial com a tocha olímpica no próximo fim de semana. O retorno está previsto para 11 de novembro. Depois da aventura espacial, a chama olímpica vai visitar as profundidades de um lago na Sibéria, após ter passado pelo Polo Norte em um roteiro de 123 dias, que começou em 7 de outubro. E a rede Al Jazeera divulgou nesta quarta-feira que os especialistas suíços que examinaram as amostras dos restos mortais de Yasser Arafat indicaram a hipótese de que o ex-líder palestino foi envenenado. A quantidade de polônio 210 nos ossos e tecidos dele foi até 20 vezes maior. Análises de amostras dos restos mortais do ex-líder palestino Yasser Arafat reforçaram a possibilidade de envenenamento. É o que aponta um relatório do laboratório suíço que examinou o caso. Uma cópia do documento foi obtida nesta quarta-feira pela rede Al Jazeera.
No texto, 10 médicos e técnicos, na maioria do Instituto de Radiofísica de Lausanne, afirmaram ter encontrado vestígios até 20 vezes maiores de polônio-210 nos ossos e tecidos de Arafat. O estudo foi enviado às autoridades palestinas. A agência oficial Wafa também informou que a Agência Federal de Análises Biológicas russa entregou um relatório no dia 2 de novembro. Cerca de 60 amostras foram retiradas em 2012 do túmulo do ex-líder palestino em Ramallah, na Cisjordânia. O material foi distribuído para análise entre 3 equipes de cientistas suíços, russos e franceses. Arafat morreu em 2004, aos 75 anos, em um hospital militar de Paris. Ele foi transferido para o local com a permissão de Israel. As causas da morte não foram detalhadas. Hoje o dia amanheceu com sol entre nuvens em Itajaí. A mínima prevista é de 16 graus e a máxima é de 24. Acompanhe no mapa como fica a previsão para outras cidades de Santa Catarina. Em Florianópolis, o dia é de sol com muitas nuvens. A temperatura mínima prevista é de 17 graus e a máxima é de 24. Em Jaraguá do Sul, o dia terá períodos de céu nublado com possibilidade de chuva a qualquer hora. A temperatura mínima fica em 16 graus e a máxima em 25. Em Criciúma, sol com algumas nuvens. A temperatura mínima fica em 14 graus e a máxima em 25. Em Tubarão, o dia é de sol entre nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura mínima fica em 16 graus e a máxima em 24. E Santa Catarina inaugura nesta quinta-feira um centro para monitorar eventos climatológicos extremos. O novo serviço vai calcular riscos de enchentes e chances de estiagem. O repórter Caleb Moreno nos traz ao vivo mais informações sobre este assunto. Boa tarde, Caleb. Boa tarde, Luciana Leão. Boa tarde, você de casa. Luciana, seja bem-vinda novamente à TV MCA, ou MCA Notícias, depois da sua viagem à França. Hoje, o segundo telejornal que você apresenta, é sempre bom tê-la conosco aqui na TV. E olha só, o foco é manter, então, como você disse, o monitoramento, das condições dos eventos climatológicos de Santa Catarina para evitar riscos de cheias e também manter um controle específico sobre o nível dos rios de todo o estado. E esse centro vai ser inaugurado hoje à tarde na cidade de Florianópolis. O espaço possui também uma estrutura para um trabalho integrado com a Defesa Civil no repasse de boletins ao vivo para que todos os moradores, aliás, o boletim específico para que todos os moradores possam compreender e ter noção do que está ou não acontecendo no estado. A sala vai monitorar 37 estações em toda Santa Catarina, sendo que 15 delas estão em toda a nossa região, aqui no Alto Vale ou no Vale do Itajaí. Luciana. Caleb, muito obrigada aí pelas suas informações e a gente espera, claro, que esse novo centro venha contribuir com o trabalho da Defesa Civil. Boa tarde. Boa tarde. E você vai ver a seguir, Porto de Itajaí tem prazo de 90 dias para restaurar um casarão que fica na Rua Silva. A decisão partiu da Justiça. E você vai ver ainda hoje, a PAI de Balneário Camboriú recebe tratamento ortopédico moderno. O serviço vai atender todas as associações do Litoral Norte. Os detalhes em instantes.